Com o fim do recesso e o início das atividades legislativas, está aberto o prazo para a formação das comissões permanentes aqui da Câmara Municipal de Jaú. Um rito importantíssimo, já que as comissões podem definir, por exemplo, se um projeto de lei vai ou não para discussão e votação em plenário. E para trazer todos os detalhes a respeito deste processo de indicação e composição das comissões permanentes aqui da Casa, nós recebemos nesta edição do Câmara Entrevista o procurador jurídico aqui da Câmara, o doutor Guilherme Rocha. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Obrigado, sou eu que agradeço o convite, Ângelo. Sempre um prazer. Bom, doutor Guilherme, nós temos 5 comissões permanentes aqui na Casa, né? Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Política Urbana, Comissão de Cultura, Esporte e Educação, na verdade eu troquei, é Comissão de Educação, Cultura e Esporte, e a última comissão, que é a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Como é que funciona, então, a composição, a nova composição, já que a gente inicia, a partir de agora, uma nova legislatura? Bom, a composição das comissões da Câmara Municipal, das comissões permanentes, ela é muito simples. Desde 2013, nós adotamos o modelo atual. Antes, a gente adotava um modelo de fórmula matemática importado aí de câmaras com mais de 50 vereadores, que não fazia sentido. Então, desde 2013, o modelo passou a ser muito simples. Nós temos 15 vagas nas comissões, são 5 comissões, como você já bem mencionou. Cada comissão tem 3 vagas. Então, no total, nós temos 15 cadeiras disponíveis. E a primeira regra de composição de comissão é: cada vereador é obrigado a ocupar ao menos uma vaga em cada comissão. E nós temos 13 vereadores disponíveis. Por que 13? Porque os 4 que integram a mesa diretora não podem fazer parte das comissões. Então, temos os 17, 4 não compõem comissões, sobram 13. Cada um vai ocupar uma cadeira, sobram 2. Essas 2 cadeiras são decididas discricionariamente pelo presidente da Câmara. Então, essa é a regra número 1 e só por ela a gente já começa a perceber que é um desenho bastante simples de ser feito, não é? Na primeira sessão, o presidente ele publica ali um documento que é lido na sessão indicando quantas vagas cada partido terá. Esse documento também pede aos líderes dos partidos que durante o prazo de 5 dias, prazo que termina agora, nessa sexta-feira, esses líderes indiquem os desejos, né? Para o partido, qual vaga é interessante? O líder do partido X quer que os seus 2 ou 3 vereadores ocupem quais cadeiras? Ele pede, ele faz uma indicação ao presidente: quero que o meu vereador ocupe uma vaga na Comissão de Constituição, quero que o outro vereador afeto à área da saúde ocupe uma área nessa comissão. Então são feitos os pedidos nesse primeiro momento. Bom, deve acontecer muito, doutor, os partidos indicarem prioritariamente os seus vereadores para as 2 comissões, em tese, mais importantes aqui da Casa, que são a Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças. Isso ocorre de fato? Acontece e realmente pode acontecer, né? As comissões de Constituição e Finanças, como tem uma gama maior de atribuições, Constituição porque se manifesta sobre quase todos os projetos, Finanças porque tem as grandes audiências orçamentárias nas mãos, né? Então isso pode acontecer, ou seja, a gente tem 3 vagas em cada uma dessas comissões, mas pode haver a pretensão de 5, 6 ou mais vereadores em ocupar essas vagas. Nesse caso, é o presidente quem toma as decisões baseado nesses pedidos. Então, ainda que existam 6 ou mais pedidos, ele precisa fazer a decisão, ele precisa tomar a decisão para que 3 ocupem. Então, aí ele vai tomar essas decisões. A partir do momento em que isso é feito, aqueles remanescentes, olha, o partido X pediu a vaga para a Comissão de Constituição, mas não há mais espaço. Então, o presidente vai pegar aquela vaga e vai realocar em uma outra comissão com cadeira vaga. A nossa regra regimental para isso, embora seja discricionária essa decisão, existe uma expressão no meu regimento que é assim: observada a proporcionalidade partidária
sempre que possível. Então, na medida do possível, é preciso fazer aí um desenho de partidos políticos, diferentes partidos políticos nas comissões. Então isso quer dizer que os partidos que têm mais cadeiras, eles podem acabar ocupando obrigatoriamente, até por uma questão matemática, mais comissões? Exatamente. E isso naturalmente acontece, né? Um partido que elege mais, ocupa mais cadeiras, primeiro pelaquela regra do início, lá do artigo 20 do regimento. Cada vereador ocupa uma cadeira. Se o meu partido tem 4 vereadores, eu já tenho 4 cadeiras. Né? Esse desenho só muda um pouco quando esses vereadores estão na mesa diretora, né? Porque eles não podem ocupar. E aí, muitas vezes, não é obrigatório, mas muitas vezes o que o presidente faz é privilegiar esse partido com mais número de cadeiras nas 2 vagas remanescentes. A bem da verdade, cada presidente tem um critério, o que acontece também em âmbito nacional, né? Uma vaga para um partido minoritário, outra vaga para o partido com maior composição, enfim. É uma forma de prestigiar, né, essa composição partidária também. Também, é verdade. E é um critério discricionário, e aí, né, volto a mencionar aqui, e respeitar a proporcionalidade partidária também, que é uma baliza. Né? Agora, pode haver também, doutor Guilherme, um certo diálogo e um consenso para que determinados vereadores ou determinados partidos ocupem algumas comissões específicas. Isso já ocorreu no passado e pode acontecer? Pode tranquilamente, porque nessa margem de discricionariedade, os próprios agentes políticos podem compreender ali, olha, fizemos 5 pedidos, os vereadores estão dialogando e percebem que todos pediram para a mesma composição. E num ajuste entre eles ajustam ali que seria interessante que 2 abrissem mão daquela comissão e já pleiteassem outra. Esses diálogos entre eles, e claro que não adianta dialogar entre eles, né? Mas levar isso ao presidente faz parte de um contexto político. Porque como a decisão é do presidente, informá-lo sobre esses desejos, sobre essas intenções, facilita uma composição que no final não gere conflito. Também é de interesse da presidência a ausência de conflito. Né? Então, à medida que ele pode adequar esses pedidos às vagas pretendidas, a gente tem uma situação bastante ideal. Bom, a expectativa é que até o fim do mês de fevereiro essas comissões estejam já compostas. A partir da composição final, os membros decidem entre si quem será o presidente. Exatamente. Num primeiro momento é aberto o prazo de 5 dias para os líderes indicarem quem eles querem compor. O presidente recebe toda essa documentação, de posse dessa documentação ele faz a composição e aí a gente já vai ter a leitura, provavelmente aí na 3ª sessão, ou seja, agora em fevereiro, né, da informação. Olha, ocuparão a Comissão de Constituição, Justiça e Redação os vereadores A, B e C. Então, esses vereadores, eles têm, a partir desse momento, do momento em que eles sabem qual comissão eles integrarão, o prazo de 5 dias para, entre os 3, elegerem aquele que será o presidente da comissão. Falando agora sobre o funcionamento dessas comissões, já avançando, pensando um pouquinho mais à frente. Definido quem é o presidente, as 2 comissões mais importantes, como foi dito, Comissão de Constituição, Justiça e Redação e a de Finanças. Como é que é o rito de trabalho deles? A decisão de quem vai dar um parecer ou fazer a relatoria sobre algum projeto, a decisão sobre se um projeto avança ou não para plenário. Como é que funciona esse aspecto? As comissões funcionam, tudo no legislativo é colegiado, né? A decisão no plenário é colegiada, a decisão nas comissões é colegiada também, eles decidem por maioria. Os processos, né, que são os projetos de lei, chegam sempre ao presidente. E a partir daí o presidente distribui, nomeia um relator, para que seja então elaborado, né, um relatório, para que eles possam discutir e votar. Se aquele projeto, votar no sentido de analisar se um projeto é adequado a partir da perspectiva da comissão. Por exemplo,
uma comissão de educação, quando analisa uma alteração no Estatuto do Magistério, a perspectiva é educacional, né? Do ponto de vista da educação do município, aquela alteração deve ou não ser feita, privilegia ou não o interesse público, os servidores públicos, etc. A manifestação colegiada deles define, inclusive como você mencionou no início da manifestação, né? Se um projeto no final vai alcançar o plenário ou não. Essas discussões acontecem fora do plenário, né? E os pareceres, quando são dados em maioria pelo arquivamento, quando são pareceres contrários, esse projeto não vai nem ser discutido no plenário. As comissões são muito importantes. Para que um projeto alcance um plenário, significa que antes ele passou pela maioria das comissões com parecer favorável. Esses vereadores, então, eles votam 2 vezes. Eles votam nas comissões e depois votam de novo lá no plenário. Ou seja, é um processo para que os vereadores analisem de forma muito criteriosa se aquele projeto ele tem embasamento, se de fato ele atende ao interesse público antes de chegar ao plenário. Exatamente. E cada um na sua respectiva área, né? A Comissão de Constituição analisa a compatibilidade desse projeto com a Constituição da República, com a Constituição do Estado de São Paulo, com a Lei Orgânica do município de Jaú. A Comissão de Finanças, muito embora tenha nas mãos um projeto considerado constitucional, por exemplo, pode entender que ele é muito caro para o orçamento, que ele não é conveniente para a economia do município. E mesmo constitucional, pode entender, então, que ele não deva prosseguir o seu trâmite, não deva ser aprovado, ainda que constitucional, ainda que adequado ao orçamento. A Comissão de Educação pode entender que, do ponto de vista da legislação educacional brasileira, aquilo não é adequado. Então, cada comissão faz uma análise, como você bem mencionou, técnica, baseada na respectiva área de atuação. E é a comissão que tem a possibilidade, Dr. Guilherme, de chamar, por exemplo, uma audiência pública, né? Perfeitamente. A comissão tem amplos poderes, né? Para fazer essa análise técnica, ela pode consultar especialistas, ela pode pedir pareceres e pode consultar também a sociedade. Isso é uma crescente. A realização da audiência pública nada mais é do que um evento, um grande evento, em que qualquer pessoa pode participar e acessar um microfone para trazer pontos positivos, negativos. As audiências públicas que foram realizadas aqui durante o trâmite de projetos de lei se mostraram muito valiosas, com sugestões que vieram, inclusive, do cidadão diretamente afetado pela questão. Às vezes a gente pensa que a grande sugestão virá da autoridade, e claro que pode vir, e obviamente vem, mas vem também, e por isso a importância da audiência pública, da pessoa que não é uma autoridade, ele não precisa ter conhecimento técnico, mas ele é afetado pela regra. Quando ele apresenta razões, muitas vezes ele gera modificação no projeto de lei. É a tal da teoria e a prática, né? Em tese, as autoridades, as entidades de classe sabem, em teoria, o que é melhor para aquela respectiva classe, mas muitas vezes é a pessoa que está atuando ali no dia a dia que vai dizer qual que é a dor dela, né? Exatamente, como o caso de uma lei que interfere na fiscalização. É preciso ouvir o fiscal. É preciso ouvir também o fiscalizado, porque muitas vezes a discussão gira sobre dúvidas de interpretação, e dúvidas de interpretação são sempre ruins. E é muito natural, como o senhor disse, a mudança no texto após a realização de audiências públicas para consultar a população, ou às vezes aquele público que vai ser atingido por determinado projeto. Né? Exatamente. Um senador brasileiro, né, João Capiberibe, dizia que elaborar um projeto de lei é como tentar prever o futuro. É muito difícil, porque a redação absolutamente clara para uma pessoa pode ser ambígua para outra. Por isso as comissões são importantes, o plenário é importante, mas as audiências públicas também são, porque as pessoas conseguem manifestar o que elas estão entendendo sobre aquilo. E se aquela compreensão não for a desejada pelo legislador, é o momento de alterar o texto. Perfeito. Bom, eu acho que ficou bem claro, né? Como é o funcionamento das comissões permanentes e a importância delas para o processo legislativo como um todo.
Além das comissões permanentes, doutor Guilherme, a gente tem ainda o Conselho de Ética e a Procuradoria Especial da Mulher. Gostaria que o senhor desse mais detalhes a respeito da formação desses outros 2 dispositivos que também fazem parte do dia a dia da Câmara Municipal. Esse início de mandato marca, né, também esses 2 órgãos. O Conselho de Ética é importantíssimo para uma Câmara Municipal porque é ele que controla o decoro parlamentar. Entre os meses de fevereiro e março, é isso que prevê o nosso Código de Ética, a composição do Conselho de Ética será realizada com as mesmas regras das comissões permanentes. Então o presidente vai anunciar, são 6 vagas disponíveis, 3 para membros titulares e 3 para membros suplentes. Olhando para a proporcionalidade partidária, o presidente vai entregar essas vagas para os partidos. Os partidos que receberem as vagas em 5 dias vão indicar quais vereadores eles querem que ocupem essas vagas e aí é feita a composição definitiva, lido. Depois eles vão aí também definir presidente, sempre olhando para o regimento, seguindo as mesmas regras. Isso é o que dispõe o nosso Código de Ética, né? Então aí entre fevereiro e março tudo isso já se encerra necessariamente. E sobre Procuradoria, né? Sim, a Especial da Mulher, é um procedimento muito mais simples, né? Até a segunda sessão deve haver a indicação. Quem quer ocupar o cargo de Procuradora Especial da Mulher deve pedir isso ao presidente. Havendo um único pedido, a designação é automaticamente feita. Se houver mais de um pedido, o nosso regimento prevê o sorteio como critério de escolha. E para esta legislatura a gente tem aí, felizmente, 2 mulheres representantes na Câmara Municipal, diferente do mandato passado, quando nós tivemos somente a vereadora Rafaela, mas já no finzinho do último ano de mandato, né? Para essa legislatura, uma situação bem mais confortável. Muito provavelmente elas devem dialogar entre as duas para definir quem ocupará os primeiros 2 anos e depois os últimos 2 anos. É natural que isso aconteça e muito boa, a gente fica muito satisfeito com a presença de representantes, de mulheres representantes da sociedade jauense. No último mandato não tínhamos no início, na composição original, né, eram 17 homens, inclusive a Procuradoria Especial da Mulher foi ocupada por vereador, né, e nesse momento a gente tem uma situação aí já bastante interessante e muito importante, né? Nós temos nesse momento, poderíamos ter mais, né, mas temos aí 2 vereadoras para desempenhar esse papel da Procuradoria Especial, algo que é muito relevante para o município. Doutor Guilherme, muito obrigado pelas suas informações. Espero que o senhor volte aqui outras vezes ao longo deste mandato para trazer sempre informações técnicas e de interesse público aí para a nossa população. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, sempre um prazer e estou sempre à disposição. Obrigado. Nós recebemos hoje aqui, nesta edição do Câmara Entrevista, o Procurador Jurídico da Câmara Municipal de Jaú, Dr. Guilherme Rocha, e falamos sobre a importância e o processo, né, de composição das comissões permanentes da Casa, do Conselho de Ética e também da Procuradoria Especial da Mulher. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência e até a próxima.